Meu nome é Felipe, estou aqui representando o canal da Juventude Renascer e já gostaria de convidar você que não nos segue, passe a nos seguir, ative seu sininho, se inscreva no nosso canal para que você fique por dentro das publicações. Eu gostaria de convidar você que você nos acompanhasse, estamos aqui com o propósito de leitura bíblica sistemática. Acabamos de terminar o livro de Levítico e agora estaremos entrando com a introdução do livro de Números, mas antes de tudo aguarde a nossa vinheta. O livro de Números, ele se chama Números porque acontece a contagem do povo de Israel. Ela acontece em dois estágios. Primeiramente, quando os israelitas saem do Egito e agora eles estão no trajeto no deserto para a terra de Canaã. E depois a segunda contagem acontece depois de 40 anos depois da peregrinação. O livro de Números também é a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo, e por causa das circunstâncias que estavam passando no deserto, eles se rebelaram contra Deus, com a ingratidão, com a reclamação, a murmuração e tantas outras coisas. E esse comportamento no deserto implicou exatamente para o número de pessoas que entrariam na terra de Canaã, sabendo que a maioria da população que saiu do Egito não conseguiu entrar em Canaã exatamente por causa dos seus comportamentos. Eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés, o homem a quem Deus havia escolhido para que fosse o condutor deles no deserto. Então, Deus coloca esse povo durante o período de peregrinação no deserto e os testa na sua totalidade para que eles aprendam a confiar e a depender de Deus. E por causa dos seus comportamentos, muitos desses povos não conseguiu entrar na terra prometida. É também conhecido como a história da fidelidade de Deus com o seu povo e o cuidado constante. Então o livro de Números, ele mostra como é que Deus foi cuidadoso em cada detalhe com o seu povo. E agora o comportamento desse povo diante das adversidades fez com que Deus, de certa forma, punisse eles por causa dos seus maus comportamentos. Eles eram bastante desobedientes, exatamente porque não conseguiam compreender qual era a lógica de tudo aquilo que estava acontecendo. Este livro fala da firmeza de Moisés, que às vezes perdia a paciência, mas sempre mostrava ter um espírito dedicado a Deus e ao seu povo. Houve um momento em que Deus queria destruir esse povo e construir, agora gerar uma nova geração e trazer para que Moisés não tivesse nenhum tipo de trabalho. Mas Moisés, ele aprende algumas características de Deus, como uma delas chamada misericórdia. Então Moisés aprende a ter um coração misericordioso, que é uma coisa que no início da sua chamada para esse propósito ele não tinha. Existem alguns acontecimentos que eu descrevi eles aqui como alguns principais, como a contagem do povo, a coluna de fogo durante o frio e também a nuvem que também trazia refrigério. Houve também um período dos espiões que foram ali ver como é que estava a terra e aí eles se acovardaram diante das circunstâncias. Também fala sobre a peregrinação no deserto, o caminho no deserto, as queixas desse povo durante o deserto. Também acontece com a jumenta falante. Deus agora permite a jumenta falar para que eles pudessem compreender a sua totalidade. E também acontece que Deus, no meio desse livro, ele descreve como é que está o seu pensamento diante do comportamento desse povo. O esquema de conteúdo do livro de Números está dividido em 5 tópicos. O primeiro dele, os israelitas se preparam para sair do Monte Sinai. O segundo, do Monte Sinai até Moabe. O terceiro, o que acontece em Moabe. O quarto, o resumo da viagem do Egito até Moabe. O quinto, Deus prepara o povo antes da travessia do rio Jordão. Então são esses os acontecimentos do livro de Números. Lembrando que maior parte desse povo que sai do Egito não consegue entrar em Canaã, exatamente por causa dos seus comportamentos. Que você aprenda, que eu aprendo, que nós aprendamos a importância da obediência, indiferente da circunstância, cremos e devemos crer que Deus ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Que Deus em Cristo te abençoe, que você compartilhe essa mensagem com mais alguém, em nome de Jesus. Amém.